Olá, bem-vindos a esta aula. Nós vamos aqui dar continuidade ao estudo iniciado na aula anterior sobre a elipse. Vamos começar hoje pela definição comumente fornecida no ensino médio. Nós dispomos inicialmente de dois pontos, chamados focos, que eu vou aqui denotar por F e F'. Nós dispomos também previamente de uma distância fixa maior do que essa distância focal. Essa distância fixa nós vamos denotar por 2A e a distância focal nós vamos denotar por 2C. Vamos aqui observar que pelo que foi dito, nós devemos ter aqui C menor do que A. Como ambos são estritamente positivos, nós temos aqui C2 menor do que A2, ou seja, A2 menos C2 é um número estritamente positivo, número esse que nós vamos batizar de B². Muito bem, a definição de elipse, de acordo com o fornecido no ensino médio, é a seguinte: um ponto P qualquer da elipse deverá cumprir a seguinte condição: a soma das distâncias desse ponto P aos dois focos tem que ser precisamente igual a esse 2A. Essa condição aí. O eixo que contém os dois focos da elipse é chamado eixo principal. E agora nós vamos passar a trabalhar a partir dessa definição com a geometria que nós já conhecemos para obter alguns dados importantes aqui. Vamos aqui lembrar também que a partir dessa definição nós podemos definir o que nós chamaremos de excentricidade da elipse como o quociente C sobre A. E uma vez que C é menor do que A, nós temos aqui que a excentricidade é algo estritamente maior do que zero e menor do que 1. A excentricidade da elipse. Para os nossos propósitos, nós vamos definir uma quantidade que nós chamaremos de K como sendo B2 sobre C. Aqui não nos importa se isso vai ser maior ou menor do que 1. Importa simplesmente que esse B2 que aparece aqui é esse aqui. É A2 menos C2. Aquele número definido dessa forma. Então nós estamos aqui definindo uma quantidade K, uma quantidade evidentemente positiva, dessa maneira, B2 sobre C. E nós vamos trabalhar com esse triângulo, FPF'. Vou chamar de θ esse ângulo. Vou chamar de R, o comprimento do segmento FP, uma vez que a soma dos comprimentos FP e F'P é 2A, esse comprimento aqui, FP' só pode ser 2A menos R. E esse comprimento FF' é aquele comprimento que nós batizamos de 2C. Uma vez que esse ângulo aqui é θ, tem medida θ, é claro que este outro aqui tem medida π menos θ. E eu vou aqui usar a lei dos cossenos nesse triângulo. O quadrado de 2A menos R é igual ao quadrado de R mais o quadrado desse lado, do lado de medida 2C, menos 2 vezes R vezes 2C vezes o cosseno desse ângulo π menos θ. Só que o cosseno de π menos θ é menos o cosseno de θ. Então, com esse sinal aqui, nós teremos mais cosseno de θ. Então, rearrumando, é isso aqui que nós teremos. Agora, desenvolvendo esse produto notável, nós teremos essa expressão aqui embaixo. Muito bem, aqui nós podemos começar a diminuir o tamanho dessa expressão. E vejam que uma outra coisa que nós podemos fazer aqui também é dividir toda essa expressão por 4. Obtendo esse formato bem mais simples aí.
Mas isso pode ficar ainda menor pelo seguinte, porque ao passarmos esse AR para o membro direito e esse C2 para o membro esquerdo, nós teremos A2 menos C2 igual a AR mais CR cosseno de θ. No membro direito da igualdade, nós podemos evidentemente colocar esse R em evidência. E no membro esquerdo da igualdade, vejam, nós temos aqui A2 menos C2, que é aquilo que nós estávamos chamando de B2. O que nós vamos fazer agora é dividir ambos os membros desta igualdade por A. Reparem que o membro direito dessa igualdade, ele se transformará nisso aqui. R que multiplica 1 mais C sobre A vezes cosseno de θ. Por outro lado, C sobre A é aquilo que nós definimos como sendo a excentricidade da elipse. Então vamos colocar aqui. Nós temos também, pela definição dessa quantidade K, que é B2 sobre C, o fato de que B2 será igual então a C vezes K. E é isso que eu vou colocar aqui. Novamente aparece um C sobre A aqui, que nós sabemos que é esse E. Segue daí que nós temos uma expressão para R, já extremamente familiar para nós, que era a expressão a que havíamos chegado através da definição inicial na aula passada. A definição que se valia tão somente de um foco e uma diretriz. Diretriz essa que estava a uma distância K do foco. Essa aqui é, portanto, a distância entre a diretriz e o foco. Uma vez que na aula anterior nós havíamos provado que a primeira definição, foco-diretriz, acarreta na segunda, foco e quantidade 2A, e que agora nós mostramos que a segunda definição acarreta na primeira, isto significa, portanto, que nós acabamos de mostrar que tanto uma quanto outra definição nos fornecem exatamente a mesma curva. As duas definições são equivalentes. Cada uma delas serve como definição para a curva que nós chamamos de elipse. Vamos considerar esse triângulo especial formado pelo foco, pelo outro foco e por um ponto qualquer da elipse. O que significa para nós então que o único ponto que se move aqui é o ponto P. Digamos que a base FF' desse triângulo permanece fixa, os pontos F e F' são fixos e o ponto P se move de forma que a soma das distâncias aos dois focos seja igual a 2A. Se essa distância PF é R, então a outra distância com certeza será 2A menos R, para que a soma se mantenha fixa igual a 2A. Então a base desse triângulo, digamos, é fixa. O que significa o seguinte: uma vez que cada ponto P da elipse está naturalmente definindo uma certa altura com respeito a esse eixo amarelo, vejam que a altura será a máxima possível quando essa área desse triângulo for máxima, porque a área é base vezes a altura sobre 2. Uma vez que a base é fixa, a área será a máxima possível quando a altura for a altura máxima. Vamos calcular a área desse triângulo através da fórmula de Herão, fórmula conhecida e demonstrada por nós em aulas anteriores. Reparem que o perímetro desse triângulo é R mais 2A menos R, que é 2A, somado com 2C. Então, o perímetro do nosso triângulo é 2A mais 2C. Portanto, seu semiperímetro é A mais C. A partir daí, nós precisamos saber quem são as diferenças entre o semiperímetro e cada um dos lados do triângulo.
Semiperímetro menos esse lado aqui vai ficar A menos C. Semiperímetro menos R. Vocês podem fazer a conta e vocês vão verificar que isso vai nos fornecer C somado com A menos R. E o semiperímetro menos o outro lado, que é 2A menos R, vai ficar igual a C menos o A menos R. É só você fazer com calma, você vai verificar que são esses os valores que nós iremos encontrar. Como nós sabemos, a fórmula de Arão se vale desses 4 valores dentro de uma raiz. Lembrando que a fórmula de Arão é P menos um lado, P menos outro lado e P menos o terceiro lado. Então aqui nós temos os seguintes produtos. P é A mais C, P menos 2C é A menos C. Então aqui nós traduzindo essas quantidades, nós teremos A mais C vezes A menos C vezes C somado com A menos R vezes C menos A menos R. E aqui é fácil identificar que nós temos dois produtos notáveis soma por diferença. Em cada caso, isso fornece o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que nós temos, então, nesse segundo produto notável, nós temos C2 menos o quadrado de A menos R. Nós agora precisamos apenas nos lembrar de que a única quantidade variável aqui é o R, nessa expressão. A e C são quantidades fixas. Muito bem, então vamos ver aqui o que foi que nós obtivemos. Primeiramente, este A2 menos C2, que é, como sabemos, o B quadrado, ele pode, portanto, ficar fora desse radical multiplicando na forma B. Agora, lembrando que o que nós encontramos aqui foi uma expressão para a área desse triângulo, FPF', nós poderemos tranquilamente verificar quando essa área vai assumir um valor máximo. Será, evidentemente, quando o que estiver aqui dentro, aqui no radical, assumir o valor máximo. E quando isso assumirá o valor máximo? Quando aquilo que estiver sendo subtraído de C2 for nada, né? For zero. Ou seja, S será máxima quando e somente quando isso aqui for zero, ou seja, quando e somente quando R for igual a A. Mas vejam, se a distância PF, que é o R, for igual a A, então a distância PF' será 2A menos A, será A também. Então, a área desse triângulo de base e perímetro fixos será máxima quando esse triângulo for isósceles. Quando as distâncias PF e PF' forem iguais. Lembrem-se de que neste caso a área máxima corresponderá à altura máxima que esse triângulo poderá assumir. E essa altura nós vamos ver agora que é. Vejam, a área máxima é obtida quando R for igual a A. Quando então A menos R fica zero e aqui no radical nós temos apenas C quadrado. Então, essa área máxima seria B vezes C. O B que está aqui fora vezes o C, que é aquilo que resulta desse cálculo. Por outro lado, a área desse triângulo aqui, ela é a base vezes a altura sobre 2. E a área máxima nós sabemos que é B vezes C. Então, se a área máxima é B vezes C e também é CH, nós concluímos que a altura máxima é B. Ora, se a maior distância com relação ao eixo amarelo que um ponto da elipse pode ter é esse B, isto significa que toda a nossa elipse ficará confinada abaixo dessa reta azul paralela ao eixo amarelo, distando B desse eixo amarelo.
Uma vez que nós já sabemos que a elipse é algo simétrico com respeito a esse eixo amarelo, ou seja, o que acontece para cima acontece também para baixo, nós podemos imediatamente concluir que ao traçarmos outra paralela à mesma distância B do eixo amarelo, a elipse estará com certeza confinada ao interior dessa faixa. Ela estará com certeza entre essas duas retas azuis. Muito bem, que a elipse está contida em uma faixa não é algo tão estranho para nós, uma vez que nós, desde a aula passada, já sabíamos que a elipse é algo limitado. Nós poderíamos nos perguntar também quais seriam os limites laterais para essa figura. Em outras palavras, primeiro vamos nos lembrar de que a elipse não possui só um eixo de simetria. Nós também, na aula passada, obtivemos que além deste eixo focal, nós temos um outro eixo de simetria para a elipse, que é perpendicular ao eixo focal e passa pelo ponto médio do segmento focal. A pergunta seria aqui, se por acaso não existiria uma outra faixa, desta vez uma faixa vertical, dentro da qual a elipse estaria também. A resposta é afirmativa, como nós vamos verificar, e ao conseguirmos provar isso, nós teremos provado que a elipse ela está contida em determinado retângulo, que nós iremos chamar de retângulo fundamental. Para tanto, vamos deixar apenas os dois eixos de simetria aí bem marcados e vamos considerar uma posição genérica para um ponto dessa elipse. Um ponto P qualquer aí, de tal forma que a soma das distâncias aos dois focos seja igual a 2A. Esse ponto P irá nos definir um afastamento x com respeito a esse eixo vertical e nos ajudará também a definir dois triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo da esquerda, que tem um cateto de medida C mais X e outro cateto, digamos, de medida H. E esse outro triângulo retângulo, que tem um cateto de medida H e o outro cateto de medida, reparem, C menos X. C, a distância do foco ao eixo vertical, menos esse X aqui. É a medida do outro cateto desse triângulo. A hipotenusa desse triângulo retângulo da direita é aquilo que nós estávamos sempre chamando de R. Uma vez que a soma PF mais PF' tem de ser igual a 2A, fica evidente que esse comprimento deverá ser 2A menos R. Em cada um dos dois triângulos retângulos nós poderíamos, digamos, expressar o H em função do outro cateto e da hipotenusa. Por exemplo, no triângulo retângulo da esquerda, o quadrado do H, usando Pitágoras, seria o quadrado da hipotenusa menos o quadrado do outro cateto. E no triângulo retângulo da direita, esse mesmo H poderia ser reobtido também mediante Pitágoras, como o quadrado da hipotenusa menos o quadrado do outro cateto. Ao igualarmos essas duas expressões, porque ambas nos fornecem h², nós vamos obter uma expressão que nos fornecerá esse x. Vamos desenvolver pacientemente esses produtos notáveis aqui. Esse primeiro fica 4A2 menos 4AR mais R2. Após o sinal de menos, nós temos outro produto notável que nós iremos desenvolver agora. C² mais 2CX mais x². No outro membro da igualdade tínhamos R2 menos o produto notável que nós vamos desenvolver aqui. C² menos 2CX mais x². No momento nós vamos tão somente operar
esses sinais de menos sobre esses parênteses. O que nós vamos obter é a troca de todos os sinais que vêm aqui dentro desses parênteses, como nós sabemos. Então é isso que nós estaremos obtendo. O que, aliás, nos facilita bastante a vida, porque essa expressão ela pode ser consideravelmente diminuída de tamanho. Após os cancelamentos ilustrados aqui, e após passarmos esse 2cx para o membro direito, nós teremos 4a2 menos 4ar igual a 4cx, novamente nos possibilitando encontrar algo bem mais simples. Então vejam, x ele será a que multiplica a menos r sobre c. Para cada ponto P da elipse está definido um afastamento x, que será obtido em função de a de c e r dessa forma. O nosso intuito aqui é sabermos qual seria o maior afastamento possível x. Qual seria a maior distância horizontal que um ponto P qualquer da elipse poderá guardar com respeito a esse eixo vertical. Mas como nós poderíamos, com auxílio dessa expressão, encontrar esse valor máximo para x? Observem que o a e o c são constantes. A única variável aí é o r. O r é a única coisa que está variando nessa relação. Então essa fração vai assumir o valor máximo se o numerador assumir o valor máximo. E quando é que o numerador poderia assumir um valor máximo? Uma vez que a é fixo, isso acontecerá quando a menos r assumir um valor máximo. E a menos r assumirá um valor máximo quando do a estivermos tirando o menor valor possível, ou seja, quando o r for mínimo. Na aula passada, nós já tínhamos o fato de que o menor valor possível para r era E vezes K sobre 1 mais E. E isso foi obtido através da relação que fornecia o R, que era E vezes K sobre 1 mais E vezes o cosseno de θ. Mas nós também já sabemos que ao partirmos da definição no caminho inverso, ou seja, da definição foco, distância fixa maior do que a distância focal, nós também chegaremos exatamente nesta relação desde que definamos a grandeza K como sendo B2 sobre C. Lembrando aqui para todos os propósitos que E igual a C sobre A, nós podemos reexpressar esse menor valor de R em função de A e de C. Muito bem, nós temos R maior ou igual, no numerador, E vezes K. E esse E é C sobre A. Esse K é B2 sobre C. No denominador, 1 mais E, ou seja, 1 mais C sobre A. Então, esse R será maior ou igual a B2 sobre A, dividido, por isso que vem aqui no denominador, que será A mais C sobre A. Segue então que o nosso R vai ser maior ou igual a B quadrado sobre A mais C. Contudo, lembrem-se, esse B quadrado nada mais era do que A quadrado menos C quadrado. Usando aqui produto notável, nós temos A mais C, A menos C, sobre A mais C. E então nós concluímos que o menor valor possível para R é simplesmente A menos C.
Agora lembrando que esse afastamento x será máximo quando r for mínimo, segue, portanto, que o afastamento máximo x, que eu vou representar dessa forma, x máximo, será A, que multiplica A menos o valor mínimo para o R, né? A menos C sobre C. Ou seja, AC sobre C, que é A. A é, portanto, o maior afastamento x horizontal que um ponto P qualquer da elipse guarda com relação a esse eixo vertical. Então nós temos uma distância máxima A que um ponto P qualquer da elipse pode tomar desse eixo vertical. Uma vez que, como nós sabemos, a elipse também é simétrica com respeito ao eixo vertical, o que acontece na direita também acontecerá na esquerda e, portanto, nós temos uma outra limitadora aqui. O que significa, em outras palavras, que a elipse ela está também contida em uma faixa vertical. Em suma, nós temos uma faixa horizontal, determinada por essas duas paralelas azuis, de amplitude B, contendo a elipse, e uma faixa vertical de amplitude A, contendo essa elipse. O que significará isto, então? Que a elipse estará contida em um retângulo específico, que ela, aliás, intercepta. Retângulo esse de lados 2A e 2B, e chamado retângulo fundamental da elipse. Nessa tela nós estamos vendo uma elipse associada a seu retângulo fundamental. Temos aqui os focos F e F'. O centro da elipse é definido como ponto de encontro entre os dois eixos. A distância entre cada foco e o centro, como nós sabemos, é C. E a semi-altura do retângulo, como nós sabemos, é B. Uma vez que A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, foi assim inclusive que o B foi definido, nós temos sempre aqui um triângulo retângulo de hipotenusa A. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. A excentricidade da elipse, como nós sabemos, é definida como C sobre A. E aqui nós tomamos, para evidenciar o que acontece, o A como sendo fixo igual a 1, estamos variando o valor de E. Variando o valor de E, estamos aqui alterando a distância de cada foco ao centro. E quando C diminui, ou seja, quando E diminui, cada vez mais as distâncias entre os focos ao centro vão tendendo a zero, quando então essa elipse se transforma numa circunferência. Isso corresponderia a E igual a zero. A circunferência seria, portanto, uma elipse de excentricidade nula. À medida em que o C aumenta, ou seja, à medida que o E está aumentando, fixando A, essa elipse torna-se cada vez mais achatada, o B está diminuindo, vejam. Até que numa posição limite, isso iria tender a um segmento, ao segmento F'F, que teria comprimento 2A nesse caso. Todos os casos, de qualquer forma, a elipse tangencia seu retângulo fundamental.